Eleições 2018. Segundo dados da OMS, 75% dos brasileiros dependem do SUS. No entanto, apenas 3,6% do PIB são destinados à área da saúde. Para conversar a respeito dos projetos dos candidatos à presidência, conversamos hoje com a professora da Faculdade de Medicina, Lilian Terra. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Obrigada. Professora, então, para começar, quais são os principais pontos do projeto do candidato Jair Bolsonaro? Bom, o programa do Bolsonaro ele não tem uma ideia central, de modo que não fica claro como que ele pretende conduzir a política de saúde brasileira. Ele não cita o Sistema Único de Saúde, ele não fala as diretrizes, não fala para onde caminhar. E ele diz que a saúde não necessita de mais recursos, então não pretende ampliar o investimento em saúde. Ele também traz algumas demandas corporativas. Um ponto que é comum aos dois projetos é o Prontuário Eletrônico Nacional. Fora isso, eles são bastante divergentes. E no plano do candidato Fernando Haddad? O Haddad ele já parte do princípio de que é preciso aumentar o gasto em saúde, então ele quer ampliar de 3,6% para 6% do PIB, e o foco principal é o Sistema Único de Saúde. Então ele diz que vai ampliar programas que já têm sucesso, como Farmácia Popular, Estratégia de Saúde da Família, Brasil Sorridente, entre outros, e trazer programas novos, né, como mais especialistas, entre outros programas, mas o foco principal é o Sistema Único de Saúde com ampliação. Além das dificuldades de falta de estrutura, como Bolsonaro e Haddad pretendem solucionar a corrupção nesse meio? O Bolsonaro ele fala das 10 medidas de combate à corrupção, mas no setor saúde especificamente ele não coloca nada. O Haddad, em linhas gerais, ele fala de um fortalecimento do controle social, né, para regular a corrupção também. Ele fala de uma regulação das estatais, isso ele fala também para todas as estatais, mas no setor saúde isso teria influência, porque a gente tem, por exemplo, as estatais que cuidam dos hospitais universitários. E, além disso, ele fala de uma regulação do setor privado, que teria influência tanto na compra de serviços, que o SUS faz, quanto na terceirização do setor. Então, também tem uma diferença entre os dois programas. Por que existem poucos médicos para atender a população brasileira e como os candidatos pretendem solucionar esse problema? Bom, a gente tem mesmo, pensando em sistemas universais de saúde, a gente tem mesmo poucos médicos, né? O Brasil ele tem uma média de 0,5 para cada 1.000 habitantes, enquanto que a Inglaterra, que também tem um sistema universal, tem 3 para 1.000 habitantes, o Canadá também tem 2 para 1.000 habitantes, então, de fato, a gente tem uma formação ainda pequena para a necessidade da população. Mas a gente teve uma ampliação das vagas, né, com o Programa Mais Médicos. O Programa Mais Médicos ele não foi só um programa de provimento, que é a parte que as pessoas conhecem mais, de levar profissionais direto para o atendimento. Ele teve reforma curricular e ampliação do número de vagas em faculdades de medicina, tanto públicas quanto privadas. Então, é uma coisa que a gente já está corrigindo por aí. E aí, os candidatos eles têm propostas diferentes, né? O Bolsonaro ele fala da carreira de Estado para médico, mas seria uma coisa complexa, porque como que você faz uma carreira de Estado, levando com que o pagamento desses profissionais fique a cargo do governo federal, sendo que você não vai aumentar o recurso gasto do governo federal. Então, isso é um pouco incoerente no projeto. E, fora isso, ele fala de um credenciamento geral dos médicos para atender aos planos de saúde. Só que só 25% da população é atendida pelos planos, então isso beneficiaria 25% e deixaria os outros 75% descobertos. O Haddad ele fala de ampliar a quantidade de médicos para atender a população por meio do programa Mais Médicos mesmo, né? Então seria uma ampliação também do número de vagas ainda, então a gente progressivamente iria formando cada vez mais profissionais. Enquanto a gente não tem esses profissionais formados, a gente traz profissionais de fora, né? Ou brasileiros formados no exterior. Então a ampliação do Haddad seria por essa via. E além do mais especialistas, que aí seria também trazer especialistas enquanto a gente não especializa os nossos para poder atender a população. Agradeço a entrevista, professora. Muito obrigada. É o Digitais com você, na hora do voto.